Olá, amigos do canal Consciência de Umbanda, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre quiumbas e eguns, essas entidades que normalmente são os obsessores que a gente mais lida no centro de Umbanda. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu vou pedir para você deixar o like e para você se inscrever no nosso canal, certo? Vamos lá? Bom, normalmente a gente conhece, quando a gente vai no centro de Umbanda, é comum a gente ver um trabalho de desobsessão, que a gente comumente chama de transporte. E neste transporte, a gente lida com o espírito obsessor. Basicamente, existem dois tipos de espíritos obsessores. Eu gosto de separar assim, aqueles que sabem o que estão fazendo e aqueles que não sabem o que estão fazendo, certo? Aqueles que sabem o que estão fazendo, a gente gosta de chamar o nome deles de quiumba, tá? O nome deles não é Exu. Exu, como a gente viu no vídeo anterior, eles são entidades que estão caminhando por uma coisa boa. Eles não fazem esse tipo de trabalho, eles não ficam obsediando pessoas a troco de algum tipo de pagamento, certo? Essas entidades que nós chamamos de quiumbas, elas normalmente recebem algum tipo de pagamento, normalmente através de um animal sacrificado, e eles fazem todo tipo de trabalho. A gente já viu trabalhos feitos para amarração amorosa, que de amor não tem nada, né? Inclusive a gente já falou sobre isso em outro vídeo. Trabalhos que são feitos profissionalmente, então a pessoa quer de alguma forma subir na carreira ou quer conquistar algum tipo de valor financeiro, requer procura essas entidades para fazer isso. Normalmente as pessoas que procuram isso entram em contato com um pai de santo, uma mãe de santa, principalmente desses que ficam no poste. Você já deve ter visto, traga o seu amor em tantos dias. Para se fazer esse tipo de trabalho, recorre-se aos quiumbas. São essas entidades que fazem qualquer coisa pelo aquilo que eles desejam, né? Normalmente, como eu falei antes, através de animais mortos. Essas entidades, elas estão longe de um caminho de iluminação, ao contrário, né? Elas fazem o que bem entendem. E justamente o perigo de você fazer um trabalho nesse sentido é porque você não sabe exatamente como ele vai ser executado. O que a gente sabe é que os quiumbas, normalmente, como não tem orientação, eles vão agir da jeito que eles acharem que deve agir. E muitas vezes de uma forma ruim, normalmente criando muito mais danos do que solucionando o problema da pessoa, porque falta orientação. É mais ou menos assim. Se você pedir para um amigo seu, de repente você conhece um amigo que é bandido, um amigo que é traficante, você passa por um problema e você vai pedir para a pessoa, dá um sustinho naquela pessoa. Como é que você acha que vai ser esse sustinho na pessoa? Talvez ele pegue uma arma e enfie na cabeça dela. Talvez enfiar lá dentro da boca dela. É uma forma agressiva de fazer. Você de repente passou na sua cabeça, não, pô, mas eu só falei assim, olha, eu sou o dono da área aqui, eu não quero que você mais esteja mais aqui. Talvez você tenha pensado disso. Mas esse seu amigo, de repente, ele vai fazer isso de uma forma muito mais cruel. De repente atirando na pessoa, né? Entende? É mais ou menos essa analogia. Não necessariamente aquilo que você tem de intenção vai ser cumprido desta forma pelo quiumba, tá? Então é por isso que normalmente esses trabalhos não dão certo, não atraem coisas boas. Eu já cansei de ver situações de pessoas que estão obsediadas por quiumbas que elas chegam perto da loucura, perto da insanidade mesmo. Que muitas vezes a gente não consegue ajudar. Essas pessoas são internadas em clínicas psiquiátricas porque ela fica meio perturbada. Assim como o trabalho de amarração amorosa que a gente já citou, isso não traz consequência boa para ninguém, não se amarra amor, né? Você não consegue trazer uma pessoa de forma que ela queira naturalmente. Ela vai até vir, mas isso não vai vir de um jeito bacana, certo? Ela vai provavelmente brigar muito com você e tudo mais. Então, esses são os quiumbas. E nós temos aqueles que muitas vezes não sabem o que estão fazendo, que são os eguns. Os eguns são entidades que faleceram há pouco tempo, os espíritos, pessoas que estavam encarnadas aqui junto com a gente e elas desencarnaram, morreram. Essas entidades, muitas vezes, não sabem exatamente o que está fazendo. Muitas vezes elas estão na presença, tentando ajudar de alguma forma, mas elas não sabem exatamente como fazer isso. Entendeu? Então, assim, ela, no intuito de querer ajudar, atrapalha. Entende? Porque tem que deixar a vida das pessoas seguirem como deve. Então, os espíritos de luz, eles pouco influenciam em determinados aspectos, porque a gente tem que viver a nossa vida de acordo com aquilo que a gente escolheu. Então, os espíritos que a gente chama de Egum, muitas vezes não sabem dessa forma, não entendem como isso é processado. E eles acabam atrapalhando mais do que ajudando.
Existem aqueles eguns também que às vezes não sabem nem que morreram. Isso acontece muito com suicidas, tá? Significa que todo suicida vai ficar assim? Não. Mas é muito comum entre suicidas, às vezes, eles morrerem e nem se darem conta de que morreram. É meio triste. Depois a gente pode falar até um pouquinho sobre suicidas, né? Não tem nada de inferno, não existe condenação por ninguém, não, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Mas entende assim, essa pessoa que às vezes não sabe que morreu, ela está numa vibração muito baixa. Ela está numa vibração que ela não sabe exatamente o que está acontecendo, ela está meio atrapalhada da cabeça, entende? Então, essa pessoa acaba estando no ambiente e ela suga a energia de quem está ali. Suga a energia dos vivos, dos animais, das plantas. Muitas vezes é comum você ver planta morrendo. Por quê? Porque ela precisa, né? Ela está vivendo desse pouco de energia que ela consegue absorver. E essa é a parte triste, né? Porque ninguém quer morrer dessa forma. Todo mundo acredita que você tem que morrer e ir para o céu. Mas às vezes não é bem assim. Certo? Eu espero que você tenha entendido aí o que a gente chama de eguns e quiumbas, esses espíritos que são tão comuns de você ver no centro de Umbanda. Um detalhe só. A maioria das vezes que o trabalho feito é feito, né? Essas coisas que a gente falou dos postes e tudo mais, na grande maioria das vezes esses trabalhos não funcionam. Tá? Mas é muito comum quando você está no centro de Umbanda, você ver esses trabalhos sendo desfeitos. Por quê? É mais ou menos a mesma analogia de um hospital. Se você for no hospital, você pode ter a sensação de que está todo mundo ficando doente. Mas não é bem assim, é porque lá se concentra um número grande de pessoas doentes, certo? É a mesma coisa com a Umbanda. Então, quando você está no centro de Umbanda, você tem a impressão de que todos os trabalhos que são feitos, eles pegam. Mas não é verdade. Na verdade, você está num lugar que as pessoas que têm um trabalho que funcionaram, vão procurar ajuda. Certo? É só para você não achar que todo o trabalho de poste, essas coisas, vai funcionar. Não é bem assim, não, tá? Ainda bem que não é bem assim, né? Imagina a quantidade de pessoas que precisariam de ajuda nesse sentido. Certo? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.